Acredito que todos já acharam, né? Logo no início. Marcos, capítulo 5, versículo 24 até o 34. Aleluia. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, não lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse-lhe, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? E eu acredito, né, assim como eu, você já possa ter ouvido várias pessoas, né, falar sobre isso, falar sobre esse texto, falar sobre a mulher, né, do fluxo de sangue. E a gente pode tirar algumas lições desse texto nessa noite, como alguns passos, né, para que a gente possa ver o nosso milagre. Então, o tema seria esse, né? 5 passos para você ver o seu milagre, né? E é uma história que você já começa se identificando no sentido de, pelo menos quem é mulher, acho que ainda se sente mais ainda, né? Quanto sofrimento daquela mulher, né? Quanta coisa que ela teve que enfrentar. Ela era tida como imunda, ela era excluída, era alguém que não podia, né, estar no meio, se socializar. Então, quanta coisa aquela mulher teve que enfrentar para poder vencer. Mas um dia toda a sua história mudou. Quando ela ouviu falar de Jesus, diga, ouviu falar de Jesus. Né? E nessa noite nós também estamos relatando essa história, falando dessa história, para que você que está aqui nessa noite e você que está aí nos assistindo, também possa ouvir falar das maravilhas do Senhor. Falar das maravilhas que Jesus pode fazer. Ele continua o mesmo, operando milagres, fazendo maravilhas. Amém? E aí a gente começa vendo aqui o versículo 25 que diz, e certa mulher que havia 12 anos, né? Tinha um fluxo de sangue. E o primeiro ponto que eu dei aqui, que eu olhei, que eu escrevi aqui, foi o tempo de espera. Quanto tempo ela tinha esse problema? Gente, não era um dia nem 2, não, eram 12 anos. Do que você acordar, né, todos os dias com aquela mesma situação, enfrentar aquele mesmo problema. E muitas vezes algo acontece no nosso dia a dia, a gente diz, ai, não aguento mais. Meu Deus, eu não suporto mais isso. Né? Ah, isso está me enchendo. Muitas vezes a gente fala, né, de uma forma aleatória assim, e quando a gente vai nos deparar, quando nós nos deparamos com a situação dessa, a gente pede até perdão ao Senhor. Por muitas vezes emprestar a nossa boca para murmurar de às vezes coisas tão simples que nós mesmos podemos resolver. Amém?
Então, o tempo de espera. Por quê? Porque ela procurou todo o meio, ela procurou pessoas, ela buscou, né, médicos, ela gastou tudo que tinha, está escrito aqui no texto, sim ou não? Né? E ela tirou tudo que ela tinha, todas as suas reservas financeiras, tudo. Procurou tudo que indicava, toda, né, naquela época, eu acredito que os melhores médicos, hoje a gente chamaria dos melhores especialistas, né, naquela área, mas nada teve condição de cessar, né, aquela doença. E quanto mais ela fez isso, cada dia ela ia ficando pior. Cada dia, aquilo ao invés de melhorar para ela ter mais esperança, vamos dizer assim, ou para ela sentir alívio, né, naquilo que ela estava enfrentando, era o contrário. A enfermidade ia tomando conta, a doença ia tomando conta e ela ia ficando mais o quê? Mais debilitada, mais fraca, mais frágil. Pastor, e ela ficava só mais frágil fisicamente? Não. Você imagina o psicológico dessa mulher. Você imagina, consegue imaginar o emocional dela? Ela já levantar e dizer assim, meu Deus, mais um dia, será que eu vou suportar? Né? Porque a nossa maior guerra é na mente. A nossa maior batalha é a nossa mente, pode ter certeza disso. E aí, no versículo 27, né? Que para mim já é o segundo ponto. Ela ouviu falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou na sua vestimenta, nas suas vestes. Ela teve o quê? Atitude. Para mim ter o meu milagre, para você ter o seu milagre, queridos, primeiro você tem que entender que o tempo de Deus não é o seu, é o dele. Amém? Quem está aqui nessa noite? Diga, o tempo não é o meu, o tempo é de Deus. Mas, em segundo lugar, eu tenho que ter atitude, você tem que ter atitude. Eu não posso querer o meu milagre, você não pode querer vencer alguma situação sem atitude, sem tomar uma atitude. Você não pode fazer isso. O Senhor quer ver de mim e de você atitude. Já viu aquele louvor que às vezes a gente canta aqui, que atitudes valem mais? E não é uma realidade, sim ou não? É uma realidade. Atitudes valem mais que 1000 palavras. Um dia eu estava vendo muita coisa na internet, aí às vezes vem umas frases meio assim, sabe? Que eu escrevo, vem na hora assim, aquelas frases. E tem algumas que dá até para postar. E de repente eu comecei a ver, meu Deus, tanta coisa, o povo falando disso, e outro falando daquilo, e é tanta gente humano demais, e não sei o quê. Aí veio aquela frase na minha mente. Quando a nossa teoria for coerente com a nossa prática, tudo, diga tudo, fará muita diferença. E eu coloquei lá, pastora Gorete, porque isso é para mim, começar de mim. Eu tenho que ter atitude, amém? O apelo que o pastor fez aqui agora, a gente precisa ter atitude. Nós precisamos ter. Se eu doar 1 quilo de alimento por semana, no mês todinho, 30 dias, eu vou ter doado quantos quilos? 4. Deus vai me honrar, queridos, muito mais. Eu vou estar abençoando alguém que está com necessidade, passando necessidade. Amém? Então não adianta só eu falar de empatia se eu não conseguir doar 1 quilo de alimento. Meu irmão. Ok? Então aquela mulher, ela teve o quê? A atitude. Ela ouviu falar de Jesus e ela ficou quieta? Não. Ela juntou as últimas forças que ela tinha para romper, para chegar junto. Amém? Queridos, muitas vezes a gente tem que romper, a gente tem que se esforçar, a gente tem que renunciar, a gente tem que chorar, a gente tem que gritar para que o Senhor olhe para nós, olhe na nossa direção e nos dê o escape e nos dê um milagre. Se você é crente, pelo amor de Deus, aplauda o Senhor, glorifique a Ele. Amém? Queridos, nós precisamos ter atitude. Nós precisamos ser uma igreja de atitude.
Eu tenho um sonho. Vou compartilhar um pouquinho com vocês. Eu tenho um sonho que Deus ainda vai me dar esse privilégio, essa honra. De 4, 5 pessoas se levantar comigo, mas se levantar de verdade. Não é para me deixar sozinha, não. Só dizer eu lhe apoio e depois escapulir, não. E a gente fazer um projeto social aqui nessa igreja. E a gente chegar numa casa assim, toda derrubadinha, e a gente conseguir construir aquela casa. Amém, queridos? Eu tenho esse sonho. Estou compartilhando com vocês. Já pensou? Tio Cis construindo mais Fábio? Já pensou? Outro pintando? Os irmãos lá do Miranda pintando? Que são pintores? Amém? Já pensou em você que não sabe construir nem pintar, mas a gente doando um cimento? Que coisa linda. E depois da casa pronta, não é... Nem é voto que a gente vai querer, né? A gente vai glorificar a Deus, vai celebrar, vai se alegrar. Porque alguém que não tinha uma casa agora tem. Dê um aplauso ao Senhor. Então ela teve atitude, aquela mulher. Vamos ter atitude também. Nós podemos fazer muita diferença, né? E aí vamos lá para frente, né? Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes sararei. Ela já começou a o quê? A ter fé. O terceiro ponto é esse. Ela teve o quê? Fé. Ela creu. Ela acreditou. Se esse Jesus, se eu chegar junto dele, se esse aí é o Filho de Deus, se esse aí é aquele que pode me dar a minha cura, se eu tão somente, meu Deus, me der essa oportunidade, tocar nas suas vestes, eu não quero nem chegar, nem falar, nem conversar muito tempo com ele, que eu sei que não vão deixar, talvez vão me empurrar, talvez eu vá me machucar, mas eu vou enfrentar, eu tenho fé, eu vou romper em fé, e eu vou chegar e eu vou ser sarada. Amém? Queridos, quantas vezes nós precisamos romper os nossos preconceitos, romper pensamentos errôneos que enfiam na nossa cabeça, romper tanta coisa para que a gente viva os milagres e o sobrenatural de Deus. Amém? Então que nessa noite você possa romper qualquer tipo de obstáculo, de barreira, que você vá se arrastando, mas que você só se conforme, não perca a sua fé, não deixe de crer, mas creia verdadeiramente que se você tocar no Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, você vai atrair o teu milagre. Você vai atrair a presença dele. Amém? Oh, queridos. E eu escrevi aqui, eu disse que a forma, né? Nada passa despercebido de Jesus. Sim ou não? Por quê? Porque logo ela sentiu, né? A mulher sentiu que secou o sangue e que ela já estava sentindo a sua cura, o seu milagre. Gente, eu duvido que a gente consiga imaginar como é que aquela mulher ficou. Eu duvido, por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir imaginar como é que aquela mulher ficou. Quando o médico disse a mim que eu não ia precisar usar a colostomia, eu não sabia o que eu fazia. Eu não sabia o que eu fizesse. Eu olhava para um canto, olhava para outro, era como se aquilo tivesse... Eu não tivesse nem aqui. Imagina, queridos, 12 anos sofrendo do mesmo problema e de repente ela tem um encontro com o Filho de Deus, ela tem um encontro com o seu milagre, ela tem um encontro com aquele que pode dar tudo, ela tem um encontro com aquele que traz cura, não só física, como emocional. Ela se sente aceita naquela hora, ela se sente que alguém a viu, que alguém percebeu, que alguém olhou para ela. Oh, aleluia. E logo Jesus, versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse:
quem tocou nas minhas vestes? E ele disse, quem tocou nas minhas vestes? Diga para a pessoa que está longe de você mesmo, mas só vira para ela, para a gente não perder o hábito. E diga a forma que você toca em Jesus faz toda a diferença. Porque dependendo da forma, diga de novo, da forma que você o tocar, você vai atrair os seus milagres. Dê um aplauso e um glória a Deus nessa noite. Para tocar em Jesus e atrair virtude e atrair milagre, você tem que tocar nele sem reservas. Você tem que se doar por completo. Jesus não quer a metade, nem minha, nem sua. Ele quer tudo, tudo nosso. Diga, eu só terei tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. Diga de novo para aprender. Diga, eu só terei tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. Pois uma dica aqui, viu? Como é que o povo diz? Hashtag é? Hashtag é assim, é? Hashtag fica a dica. Se você estiver dando só um pouquinho a Deus, você só vai ter um pouquinho dele. Olha a lapada. Se você der só a metade, ele também vai só dar a metade. Mas quando você se doar sem reservas, como aquela mulher do fluxo de sangue, quando romper todo obstáculo, toda a cadeia e disser, eis-me aqui, Senhor. E quando também você disser, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Querido, Jesus está voltando. Sei que a mensagem não é essa, mas eu quero te dizer, Jesus está voltando. Cuida, corre. Não, se apresse. Faça a carreira. Amém. Então o quarto ponto é esse, a forma que você toca a Jesus. Esse é o quarto ponto, né? Aleluia. E o versículo 31 diz, e disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E os discípulos ainda foram com essa pergunta, né? Para Jesus, como quem diz assim, meu Deus, será que Jesus está bem? Será que nosso mestre está bem? Porque tanta gente um empurra para lá, outro aperta de cá, e ele vira para todo mundo e diz, quem me tocou? Porque ele viu que foi um toque diferente. Não importa quão grande, imensa seja a multidão, o Senhor se relaciona com você de forma individual. Amém? Pode estar cheio, que eles podem estar lotado. Ele olha lá de cima e diz, estou lhe vendo, Will. Você está me tocando? Então eu estou aqui, meu filho, eu vou te tocar também. Receba, de mim vai sair virtude, vai sair milagres. Amém? E vamos lá, né? O 32 diz, e ele olhava em redor para ver a que isso fizeram. Então a mulher, que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, diga, aproximou-se, e prostou-se diante dele, e lhe disse toda a verdade. Ela teve que fazer o quê? Aproximou-se. Ninguém gera relacionamento íntimo sem aproximação. Quando é que eu sei que eu sou íntimo de alguém? Quando eu me aproximo. Tem pessoas que elas se tornam mais íntimas nossas do que outras, sim ou não? Sim. Você convive mais, ela faz parte da sua célula, ou ela faz parte, ela frequenta muito sua casa. Você começa a pegar aquele convívio maior, aquela intimidade maior com aquela pessoa. Pois com Jesus, eu e você, todos nós, diga todos, precisamos ter essa linda intimidade com Ele. E como é que eu tenho essa intimidade com Ele, pastora? Lendo,
orando e buscando a sua presença. Não tem outra receita, é essa. Não posso dizer diferente, é essa. Amém? E prostou-se diante dele e disse toda a verdade. Então, o que é que eu pude ver ali? O outro ponto, o quinto ponto. Adoração completa. Ela se doou completamente ali. Ela queria lá saber da multidão. E quando ele disse quem que perguntou, ela foi, se aproximou dele e disse toda a verdade. Foi eu, Senhor. Aleluia. Fui eu, Senhor. Então, o que é que eu pude tirar daqui? A multidão, muitas vezes pode ser os conceitos que nós temos. Muitas vezes pode ser o meio que nós trabalhamos, onde nós trabalhamos. Ela não pode tirar de nós quem verdadeiramente nós somos. Nós somos adoradores. Amém? Eu não sou adorador aqui porque estou na igreja, não. Eu tenho que ter uma vida de adoração. Eu tenho que ser adorador no meu trabalho. Eu tenho que ser adorador na minha faculdade. Eu tenho que ser adorador na rua. Eu tenho que ser adorador na minha casa. Amém? E eu tenho que ser adorador em meio à grande multidão. Porque muitas vezes, né? Às vezes até as pessoas compartilham aqui, que está na faculdade, né? Acho que foi Joab até uma vez que eu vi pregando, já vi mais de uma pessoa falando, que nem conhece quem é o outro que também serve ao Senhor ali. Por quê? Porque ele é aquele crente 007, bem escondidinho, para ninguém saber que ele, entendeu? Para não ser excluído, igual a mulher do fluxo de sangue, para não ser passado para trás, para não ser chamado de careta, para dizer que não é alienado. Sabe o que Paulo disse? Que o evangelho é o quê? É o quê? E loucura, né? Não, meu filho, tem um bocado de louco aqui por Jesus, amém? O evangelho não existe, meu termo. Você é, você não é. Estou terminando já, viu? Já tem que entrar outro povo. Então é isso. Então, o que foi que eu concluí aqui? Que aquela mulher do fluxo de sangue, ela passou 12 anos sendo excluída. Coloquei aqui, escrevi para vocês. 12 anos sendo excluída, sem forças físicas, emocionais e espirituais. No entanto, deixa-nos uma reflexão muito importante. Quando tudo parecer perdido, sem solução, devemos pensar em dar os mesmos passos que aquela mulher do fluxo do sangue deu. Os mesmos passos. Esperar o tempo de Deus, que o nosso milagre vai chegar. Amém? 2. Ter atitude. Diga ter atitude. 3. Diga ter fé. 4. Diga ter a forma correta de tocar em Jesus. E 5. Ser adorador em qualquer circunstância. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família. E você possa viver. E eu possa viver também. Assim como aquela mulher viveu. Do fluxo de sangue. Os milagres do Senhor. E que nós possamos atrair cada dia a presença dele para as nossas vidas. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma semana cheia da presença de Deus. Né? Quarta-feira será apenas um momento de oração aqui, como o pastor já falou. Se você quiser, você vem, né? 19 horas. 19 horas, né? Por causa do toque de recolher. E se você viu esse horário hoje, lembre-se que será seu horário toda vez, tá bom? Para não atrapalhar. E parabéns, né? Todos se esforçaram para chegar pelo menos quase pontual. Os que não conseguiram chegar, mas para não perder quase nada, né? Então, Deus abençoe. Espero que você tenha sido abençoado nessa noite. Em nome de Jesus.
Aleluia. Beijo no coração. Glória a Deus. Fique de pé. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, agora e por toda a eternidade. Tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus.